Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando mais uma semana de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso coração se preenche de alegria, meus irmãos, por aguardarmos aí mais uma semana com muito esclarecimento, com muito ensinamento e com muitas palavras de esperança para o nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós sabemos que todos que se encontram aqui nesse momento estão reservando alguns minutinhos do seu dia para estar aqui conosco, partilhando desse momento. Esse momento que a gente abre o nosso coração para Jesus. Esse momento que elevamos juntos o pensamento a Deus nosso Pai e aqui nos reunimos com a alma aberta para as doces palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos. Desejamos a cada um uma semana com a paz de Jesus em nosso coração. Bom, meus irmãos, hoje o nosso tema talvez é um tema que muitos de nós já pode ter pensado sobre isso, que é o medo da morte. Meus amados irmãos, por que será que nós temos tanto medo da morte? E meus irmãos, esse medo, eu digo que ele é um medo comum porque muitos corações carregam esse medo, o medo de morrer. Só que muitas vezes nós temos vergonha dos nossos medos. E por ter vergonha dos nossos medos, não compartilhamos, não buscamos esclarecimentos, não tiramos dúvidas sobre eles e aí continuamos com esse medo em nosso coração. Por isso, meus irmãos, não tenhamos vergonha dos medos que a gente carrega, das dúvidas que o nosso coração ainda traz. Mas vamos abrir o nosso coração para buscar esclarecimento, para partilhar das dúvidas e dos medos que nos rondam, buscando esclarecimento em Jesus, na doutrina espírita e assim sendo esclarecidos para que esse medo ele perca um pouco a força. E bom, meus irmãos, eu digo que quando a gente busca esclarecimento, muitos de nossos medos, ele vai perdendo a força dentro de nós, porque eu também já presenciei isso. Há muitos anos atrás, meus irmãos, isso antes de eu conhecer essa amada doutrina espírita, antes de eu conhecer a amada casa espírita a qual eu estou lá presente, meus irmãos, antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu tinha um medo absurdo de morrer. E esse medo de morrer, ele me paralisou por muito tempo. Eu tinha medo de fazer qualquer coisa que me colocasse em perigo. Às vezes, o medo que a gente carrega, ele é tão forte em nosso coração que ele nos paralisa. A gente para de fazer as coisas que a gente gostava por medo. Então, justamente por ter medo de morrer, eu comecei a ter medo de um tanto de outras coisas. Então, tudo que me colocasse em perigo, ou que eu tivesse, assim, um receio, eu paralisava, eu não fazia. Só que com o tempo, eu fui percebendo que não era o medo da morte em si que eu tinha, mas era o medo do que acontecia depois da morte. O que será que acontecia depois que a gente morria? E isso é que me dava mais medo, não era a morte em si, mas é o que acontece depois do túmulo. Então eu tinha medo de deixar aqueles que eu tanto amo. Eu tinha medo das vezes, vai que eu estou sozinha, me encontro sozinha, ou num lugar que não é tão bom. O que será que acontece depois do túmulo? O que será que acontece comigo? Será que tudo se acaba? O que ocorre? Então essas dúvidas geravam em mim um tremendo temor. Um temor do que acontece após a morte. E meus irmãos, esse medo, ele só perdeu a força dentro do meu coração quando eu conheci a doutrina espírita. Meus irmãos,
A doutrina espírita, ela é realmente consoladora. Não é à toa que Jesus avisava do consolador prometido que viria. Realmente, um consolador para o nosso coração, que é a doutrina espírita. Quando eu conheci a doutrina espírita, mergulhei ali, meus irmãos, abri meu coração para a luz de esclarecimento que o Espiritismo concede, eu encontrei muitas respostas. Eu encontrei a resposta, sobretudo, que a vida é eterna. E que depois do túmulo, a gente continua vivendo, só que diferente daqui da matéria. É como se a morte ela fosse uma transição. A gente passa para o mundo espiritual. Nada se acaba. Os sentimentos continuam com a gente. Aqueles que amam a gente reencontra. Então, saber dessas informações me trouxe muita esperança, me trouxe muita fé. E aí, o medo da morte, o medo do que acontece depois do túmulo, perdeu totalmente a força dentro de mim. Pois eu tenho a certeza, com a doutrina espírita, que a vida continua. E isso é muito esperançoso para todos nós. Por isso, meus irmãos, eu sempre compartilho aqui, não somente hoje, mas em muitos evangelhos diários. Quando buscamos esclarecimento, entendimento sobre os medos que rondam o nosso coração, eles perdem a força, meus irmãos. Quando temos esclarecimento e respostas, o medo perde a força. Então, o medo da morte perdeu a força no meu coração, mas eu tenho certeza que a vida continua, não é mesmo? Segundo o Espiritismo, essa fé tão grande que auxilia essa fé no nosso coração. E, meus irmãos, então será sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. E, aliás, meus irmãos, para nos auxiliar, vamos trazer aqui também uma pergunta do Livro dos Espíritos, porque aqui eu compartilhei apenas um ponto de vista meu de uma experiência que eu vivenciei, para trazer um pouquinho mais de esperança para o nosso coração, pois muitos irmãos podem ainda hoje carregar esse medo. Não tem nada de errado com isso, mas com a luz do esclarecimento, meus irmãos, na doutrina espírita, em Jesus, esse medo ele vai perdendo a força. E aí, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, vai trazer uma questão sobre essa. E acredito que ele traz essa questão até para que a resposta seja de esperança para o nosso coração, para que esse medo não nos paralise mais. Bom, lá no Livro dos Espíritos, o qual eu sempre digo que o Livro dos Espíritos está muito alinhado com o Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, lá na questão 941, Allan Kardec direciona a seguinte pergunta aos bons espíritos. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo eles diante de si o futuro? Por outras palavras, Allan Kardec está questionando assim, olha, por que para muitas pessoas o medo da morte é algo que paralisa? Porque para muitos corações o medo da morte é algo assim temível. Os bons espíritos irão esclarecer, respondendo essa pergunta, mas hoje aqui eu vou trazer a resposta através das palavras do Espírito Miramês. O Espírito Miramês, meus irmãos, um grande espírito, aliás, gosto muito das obras dele, ele irá pegar ali o Livro dos Espíritos e refletir, trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre cada resposta ali e também pergunta. Então, lá no livro Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, no capítulo 19, ele vai refletir essa questão, 941. Então, a resposta dele aqui para nos auxiliar é o seguinte, que o medo da morte, ele vem de variadas fontes, que por vezes desconhecemos. Uma delas nasce de certos compromissos assumidos quando no preparo da reencarnação e que ainda não foram totalmente cumpridos. Ou seja, a gente pode também carregar esse medo da morte, meus irmãos, porque muitas vezes nós assumimos um compromisso
ou vários compromissos muito sérios para a nossa reencarnação. E aí, como a gente ainda não cumpriu esses compromissos, é como se o nosso espírito, coloca assim, o nosso inconsciente, ficasse martelando esse medo, porque olha, a gente ainda não cumpriu esse compromisso, tem muita coisa que a gente tem que fazer ainda nessa reencarnação, será que vai dar tempo? Então, Miramês coloca que um dos motivos de tanto medo da morte é porque o nosso espírito tem muito, mas muito compromisso aqui na matéria. E ele precisa resolver esses compromissos, não é mesmo? E aí o receio de retornar para a vida espiritual e não ter cumprido o que solicitou aqui na matéria, não é mesmo? Bom, mas ele traz um segundo motivo também, do porquê esse medo tão grande da morte. E Miramês diz que, todavia, esse temor à morte nasce igualmente da orientação errônea dada pelos pais na crença do inferno ou do fogo eterno, enquanto que existe realmente são apenas regiões umbralinas para a permanência transitória do espírito equivocado ou devedor. Olha, meus irmãos, muitos de nós têm muito medo da morte, também é porque tem medo de para onde vai depois da morte, ou seja, não nutriu muitas coisas boas aqui na Terra, não cultivou muito bem, cultivou mal e aí fica com esse receio. Será que vou, como Miramês coloca, para o fogo eterno? O que será que acontece? Então tenho medo de passar para o lado de lá justamente pela vida que conduziu aqui na Terra. Meus irmãos, fato é que muitos de nós, a gente aprendeu desde a nossa infância que existia apenas o céu e o inferno. Acredito que muitos que estão aqui nesse momento nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira, assim como eu, lá na infância, olha, há muitos e muitos anos atrás, a gente aprendeu que só existia céu e inferno e que existia o fogo eterno. E que se acaso a gente fosse pecador, se a gente errasse, iríamos para o fogo eterno. Então isso dá um medo tremendo no nosso coração, não é mesmo? E isso gera um pavor, meus irmãos, do que nos espera. Mas nós recebemos a luz da doutrina espírita. E essa luz nos explica que as coisas não são bem assim. Não existe só céu e inferno. Pelo contrário, existe toda uma outra vida no mundo espiritual. Existem colônias espirituais, existem hospitais espirituais, cidades espirituais. Existem lugares para a gente ir, meus irmãos, de acordo com a nossa vibração espiritual. Então, se a gente cultivou o bem, se a gente se melhorou um pouquinho, cumpriu os nossos deveres, dentre tantas as variáveis, quando a gente fazer essa transição para o mundo espiritual, meus irmãos, poderemos ser acolhidos em uma colônia, em um hospital. Às vezes a gente precisa descansar um pouquinho até aurir forças para despertar no mundo espiritual. A gente pode ficar num hospital, a gente pode ficar, meus irmãos, em um local adequado segundo a nossa vibração. Sempre tem uma casa, e eu digo uma casa aqui como um local para o nosso espírito. A gente não fica perdido, a gente não fica sozinho, a gente é acolhido. E isso traz esperança para nós. Não ficamos no fogo eterno, meus irmãos. Não, ficamos em um local apropriado no mundo espiritual, segundo a nossa vibração, o que a gente cultivou, o que a gente cumpriu, como que está o nosso interior, não é mesmo? E isso nos traz muita esperança. E até mesmo muitos irmãos que podem vir a ter medo de ir, por exemplo, para o umbral. Umbral é um lugar, meus irmãos, que muitos que ali habitam é temporário, não é eternamente. E o umbral, meus irmãos, é um local onde ali aqueles irmãos irão aprender um pouquinho. Alguns estágios irão passar por certas coisas para despertar o coração e os pensamentos para o caminho do bem. Então não fica eternamente no umbral, é só temporário. Muitas vezes são resgatados por espíritos benevolentes que vão ali auxiliá-los, levar para um lugar melhor.
Então, meus irmãos, quando a gente além do túmulo, a vida continua. Não pensemos que tudo se acaba ou que vai ser essa dualidade, sabe? Ou céu ou inferno. Não, variáveis. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de usar o exemplo do mundo. Pensemos no nosso mundo. Existem diversos países, cidades e cada um é de uma forma, não é mesmo? Irão existir aqueles países mais desenvolvidos, aqueles outros que são menos um pouco, cada um vai ser do seu jeito. Eu penso muito no mundo espiritual como um reflexo disso também. Isso é uma percepção pessoal minha. Então, existirão lugares diferentes, alguns mais voltados ao bem, outros nem tanto, e o nosso coração irá guiar o nosso espírito para onde a gente sintonizar mais. Então, a gente continua do lado de lá vivendo perfeitamente. E aí, Miramês, ele continua aqui, já encerrando, dizendo pra gente que o Cristo é o grande vencedor da morte. Vejamos no seu evangelho que ele disse que voltaria no terceiro dia e se fez visível depois do túmulo para a alegria de toda a humanidade. Jesus mostrou que após o túmulo a vida continua. E a doutrina dos espíritos, sendo a continuação dos ensinamentos de Jesus, focaliza com ricos argumentos e práticas irrefutáveis que ninguém morre. A vida continua em todas as direções do existir. Meus irmãos, não há por que ter medo do que acontece após a morte, pois a vida continua. Talvez tenhamos receio de deixar quem amamos, receio de perder a nossa essência, mas irmãos, tudo permanece conosco interiormente no espírito. Reencontraremos com a bênção de Deus aqueles que amamos. É apenas um momento que a gente se separa, mas é um momento breve. A gente se reencontrará com a paz de Deus, com aqueles que a gente tanto ama. Então não há por que a gente ter o receio de se perder, o receio do que vai acontecer. A doutrina espírita nos traz detalhes tão riquíssimos de como é o lado de lá, como é o mundo espiritual, o que nos aguarda. Mas o que nos aguarda dependendo do que a gente cultiva também aqui na vida material. Por isso, meus irmãos, uma das grandes formas, tem várias, mas uma das grandes formas da gente enfrentar o medo da morte é cultivando o bem. Acordemos todos os dias com o coração em Jesus. Dediquemos o nosso dia a Jesus. Tudo que a gente for fazer, façamos com Deus em nosso coração. Cultivemos o bem. Vamos cumprir os nossos deveres, os nossos compromissos. Vamos nos tornar um pouquinho melhores a cada dia no caminho com Jesus. E aí, ao encerrar do dia, deitaremos a cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila de que a gente fez o nosso melhor, de mãos dadas com Jesus. E aí vem aquela tranquilidade, aquela paz de consciência, de que a gente não tem que temer o que vai acontecer após a morte, pois o nosso melhor, a nossa parte no caminho do bem, a gente está fazendo. E iremos colher isso no futuro. Para que ter receio? Se a gente faz o nosso melhor de mãos dadas com Jesus no caminho do bem dia após dia, por que ter receio do que nos aguarda? O que nos aguardará será também um reflexo do caminho do bem que a gente cultivou. Uma outra forma da gente vencer esse medo, busquemos esclarecimentos. Quantas obras espíritas nós temos, meus irmãos, dedicadas a nos esclarecer. Eu vou citar aqui algumas, por exemplo, a de André Luiz, o Espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, meus irmãos. Que a riqueza maior do que aquelas obras, nos contando detalhes lá do mundo espiritual, o reflexo do que é feito aqui na matéria e como isso é vivido no mundo espiritual? Buscar esclarecimento, estudar, aprofundar, meus irmãos, o ensino esclarece, abre a nossa mente. A gente não fica mais com aquele medo que paralisa. A doutrina espírita nos fornece detalhes riquíssimos do além-túmulo.
Vamos buscar, abrir nosso coração. Lembra que eu contei que antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu também tinha esse medo? Acontece. Mas, meus irmãos, quando a gente busca esclarecimento, a certeza na vida eterna é a única coisa que nutre o nosso coração e o medo ele perde força. Então, fica aí para nós essa reflexão de hoje. Não tenhamos medo, lembremos, a vida é eterna. A vida é eterna. Jesus provou isso para nós, a doutrina espírita vem aí também nos ensinando sobre isso. Bom, meus irmãos, vou convidar para a gente encerrar nosso evangelho desta segunda-feira, o qual foi inspirado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo destinado a nos esclarecer que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A morte é apenas uma transição. A gente passa pro lado de lá, digamos assim. A matéria sim, o corpo, irá se decompor, mas o espírito se tornará vivo e liberto muito mais do que nunca em tua jornada. É um momento de libertação para o nosso espírito, meus irmãos. Então a vida continua e para a gente se melhorar, precisamos passar por esse processo de reencarnar, depois deixar as vestes materiais, passar por essa transição, retornar à vida espiritual e por assim a gente vai caminhando. Bom, meus irmãos, essa também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Desejo a todos uma excelente segunda-feira de muita esperança, muita paz em nosso coração. Fiquemos com Jesus, meus irmãos, que assim seja.